Olá, meus caros, vamos falar de gamers, jogos eletrônicos, violentos, se à luz da Bíblia até é pecado, se realmente fomentam a violência e coisa do gênero. Eu estou aqui com um dos jogos, né, que eu tinha o CD, inclusive para jogar no PC, mas joguei poucas vezes, ó. Você tá vendo o camarada com uma faca aqui, né? Ó. Tudo de guerra, chamado Commandos, ou Comandos, com 2M. Isso aqui eu não comprei, eu ganhei. E eu já disse que eu jogava mais era o esportivo, e aí às vezes eu comprava. Ó, e o CD inclusive vem com uma arma, aqui, ó. Commandos. Tá? Esse CD deve ser, ó, aqui diz maiores de 14 anos, tem a tarja, né? Como eu disse que sempre tinha. Esse é para PC CD, claro que roda no PlayStation 2 ou 3, acho que já está tendo 4, que eu não sei mais nada disso. Eu não tenho nenhum PlayStation ou qualquer jogo em casa, né? Xbox 360 e tantos outros que surgiram aí. Eu di uma parada desde que quando me converti, mas eu era muito viciado em jogo. Acho que dos 10 anos até os 16 anos, olha que eu joguei. Mas como já disse, sempre os esportivos preferia. Era Fórmula 1, joguinho de corrida, né, de carro. Era o Drive, que também era uma espécie de corrida de carro, apesar que roubava carro e tal. Mas se andava, até bom para, segundo pesquisa, aprender a ter uma noção de dirigir um carro, né, para ter de fato uma certa visão, né? E gostava também de outros tipos de esportes, como já disse, tênis, basquete, futebol principalmente, hóquei, que é aquele jogo que joga com aquela bolinha no gelo, e era mais disso, vôlei também. Agora, esses jogos de luta livre, Mortal Kombat, até eu tinha o jogo, tinha um outro lá que agora não me recordo mais o nome, que era também de luta. Eu tinha até os CD, os DVD, mas eu não jogava, né? E esse aqui eu ganhei, eu nunca joguei até. De vez em quando eu colocava, alguns dos meus primos gostavam de jogar isso aqui. Que tinha que comandar uma espécie de guerra civil e tal. Mais ou menos esse jogo. Eu fiz aquele comentário, e teve gente que não interpretou direito ou não viu exatamente o vídeo todo, né? Como se eu tivesse dizendo que sou totalmente contra os gamers, os jogadores, e o videogame em si. Eu sei que existe gamers, jogadores, profissionais, inclusive é uma profissão, ganhem dinheiro com isso. Tem campeonatos, seja de jogos esportivos, sejam quaisquer que forem os jogos. Temos até aí a possibilidade no YouTube de fazer canais só de gamers. Inclusive no início do YouTube tinha muitos canais de gamers. Ou de game, melhor dizendo. Canais de gamers jogadores. Que a palavra game quer dizer jogo e gamers jogadores. E uma série de gente postou, nós não somos criminosos, né? Nós somos jogadores, não é porque um maluco lá se influenciou por jogos que de fato deve então censurar os jogos e tal. É óbvio. Eu joguei uma vez ou outra esses jogos um pouco violentos, mas não me influenciei por eles. Só que eu não gostei, porque não era a minha vontade de jogar. Inclusive tinha no... Esse já é antigo, é o Xbox... Não, é o Nintendo 64. Veja só, eu sou da época do Nintendo 64. Antes dos anos 2000, ou início dos anos 2000. Tinha o Nintendo 64, eu tive o Nintendo, o Super Nintendo tive, e tive o PlayStation 1, ou 1. Só os dois videogames que eu tive. E o Nintendo 64 eu não tinha, até era mais caro, eu jogava nas locadoras, né? Ou onde tinha jogos de videogame. E lá tinha vários jogos referentes à luta livre. Tinha gente que era meu colega que adorava jogar, uma vez me convidaram, eu joguei, mas eu nunca gostei. Só que você olhava para eles, eles tinham até uma pegada um pouco mais agressiva.
os que jogavam isso. Aí talvez extravasavam ali no jogo e não faziam barbárie com ninguém, porque é óbvio que eles nunca fizeram nada de grave a alguém, apesar de ter uma fala às vezes um pouco agressiva. Pode estimular, mas desde que a pessoa tenha autocontrole e não pega bem nela, né? Vamos dizer assim. Claro que a pessoa que está vulnerável, que está com uma psicopatologia, que está a pé da vida, que sofreu algum dissabor durante o dia ou já há algum tempo vem sofrendo, vê no jogo a possibilidade não só de extravasar, mas também de se energizar, carregar as baterias e alimentando cada vez mais aquilo para fazer mal ao trem. É claro que existe. E não sou eu que digo. É o camarada aqui, o ignorante lá, os gamers estão influenciando. Olha, meu caro, vai procurar estudos da psicologia que comprovam isso. Vai estudar, meu filho. Não adianta você querer discutir no discurso ad hominem, que é querer só falar mal, palavrão e tal. O que o Mourão falou, ele tem um pouco de razão, porque tem pesquisas. Não podemos generalizar, não podemos dizer, não, esse aqui está jogando jogo violento, então esse é um camarada violento, esse é um cara do mal e vai matar todo mundo. Não é isto. Porque pode até ocorrer com pessoa que está jogando um futebol, por exemplo, se aborrece do jogo porque perdeu, não sabe perder, ou porque perdeu um campeonato e pode fazer mal ao trem, porque ficou aborrecido, aí vai compensar ou recompensar em alguém a frustração. Isso pode ocorrer, inclusive por uma perda de um ente querido, por uma perda de um relacionamento, qualquer coisa pode ser motivo ou fator desencadeador para a pessoa fazer qualquer tipo de violência com o trem que não tenha culpa, tá? A psicologia comprova isso. E é só a gente analisar por nós mesmos. Quem já não fez algo do tipo ou pensou algo do tipo por conta de uma frustração, né? Mas a sorte é que a educação ajudou dos pais ou da escola para ter o autoequilíbrio, se for no mundo espiritual, a Bíblia e a fé e tal. Mas fato é que a gente está suscetível a isso. Agora, não quer dizer, e não podemos generalizar, que todos os gamers, jogadores, ou que todos que jogam jogos violentos, venham ser criminosos. Não, isso é, obviamente, lamentável. E quando eu fiz aquele comentário, eu dizia isso. Inclusive, eu dizia que tem a mesma parte, aliás, tem um lado da psicologia, a mesma que diz que jogos violentos pode fomentar o sujeito a fazer violência ou a virar um psicopata, ela também diz que jogos educacionais, que jogos ou lúdicos, né, que estimulam o esporte, a atividade física, pode ajudar o ser humano. É a mesma que diz que por um lado é ruim, por outro lado é bom. E eu confio em provas, em testes, né, da própria ciência. Que é óbvio, porque se você está distante, aliás, diante de algo ruim, você tem a tendência a fazer algo ruim, está de algo bom, fazer algo bom. Inclusive a minha avó sempre dizia aquela expressão, aquele ditado: te ajuntas com o ruim, serás o pior de todos. Te ajuntas com o bom, será melhor do que todos, ou melhor do que aquele. Tá? E a Bíblia nos diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Você está diante de só coisa ruim, né? Só de algo trágico, de notícias ruins, alimentando aquilo 24 horas, tudo lúgubre, né? Tudo tristonho, luto e tal. Você uma hora, né, vai estourar e vai fazer alguma coisa nesse sentido. Tem várias comprovações aí, eu já falei até de música, e teve um camarada que acabou se matando porque estudou uma música que fazia apologia ao suicídio, e por aí em diante. Né? Como tem música que fala apologia à droga, também da mesma maneira. Só para você ter uma ideia, no ano de 2013 ou 2014, não me recordo, e teve aquela novela, o Velho Chico. Tem que ouvir ela bastante, e ela no seu início. Quando aquele ator acabou falecendo, o Montaner, né, Domingos Montaner, eles começaram a apelar na própria novela com o ocultismo, com rituais indígenas, né, dos próprios índios, e ali você percebia uma coisa assim bem estranha, uma coisa que apelava para as coisas negativas, que apelava para as coisas mais
insanas. Enfim, eu comecei a ver, disse, olha, eu não vou ver mais essa novela, vou desligar, isso aqui já está me cheirando a algo satânico, não está fazendo bem para minha cabeça, não está? Você pode analisar, inclusive, vendo as últimas cenas, os últimos capítulos dessa novela, depois que o ator morreu, para você entender o que eu estou falando. É coisa bem macabra mesmo, até porque não morreu só ele, né? Morreu mais outros na novela. Ali teve alguma ritualística também. E eu decidi não ver mais aquilo. Bem como eu não vejo filme de terror, tem gente que gosta, e que não é criminosa, obviamente. Mas eu não consigo ficar diante de cenas ruins que vão me fazer pensar coisas ruins. Eu prefiro coisas boas. Isso pode influenciar o camarada. Como que não pode? Agora não podemos generalizar, tá? Então, vamos dar uma checada mais na própria psicologia, na psicanálise, nos estudos, né? Vamos também deixar de ficar viciado nos jogos. Eu falei de Bíblia, né? Se era pecado, o pecado dos jogos de videogame é o vício. Você deixar de falar com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, com a sua irmã, com seus parentes. Você deixar de brincar na rua, de jogar uma bola e de fazer qualquer outra tarefa ao ar livre, ficar dentro de casa trancafiado, só jogando, com a mente presa ali 24 horas, aí se estressa porque não consegue passar de fase ou zerar um jogo. Tudo isso eu passei, eu sei do que se trata. Eu não nasci até não nasci no século passado, né? No século XX, porque é 1988 é o século XX. No entanto, nós estamos no século XXI. No entanto, não quer dizer que eu não saiba do que se trata, né? Eu fui jogador e até muito viciado nisso. Que não bate achando que, respeita nós, porque nós somos de uma geração diferente, nós somos uma geração... Eu sei que vocês são uma geração já ligada com a internet, ligada com tudo. Eu, apesar de não ter pegado essa geração, mas eu vou no caminho, né? O que eu quero dizer é o seguinte, é que tudo tem que ter um equilíbrio e tudo tem que ter exatamente limites. Tem a hora do jogo, mas tem a hora do lazer, tem a hora de brincar e tem que diversificar bastante isso, porque senão fica complicado, tá? Então, biblicamente falando, o que seria errado é o vício. Jogar simplesmente para passar o lazer, a criança, e um joguinho que não venha de forma alguma corromper a educação da mesma, que venha até mesmo fomentar ela a aprender jogos educacionais, jogos de exercício físico, que tem aí esses jogos, agora não me recordo mais o nome, né? É o Wii, né? E a pessoa faz exercícios físicos, levantando os braços, as pernas, inclusive tem um sensor que dá, que ao fazer com a mão esses gestos, obviamente dá lá no jogo, enfim. Tem essas possibilidades, inclusive as academias e tal, utilizam isso. É bom. Agora, um pouco do violento é complicado, né? E o Mourão falou, até um pouco na sua ignorância, mas é claro que não pode ser uma fala interpretada de modo generalista. O Bolsonaro falou, coloquei aqui na comunidade, muitos disseram, Bolsonaro é mentira. Não, ele falou dizendo que era um crime. É um crime, entre aspas, desde quando a pessoa é viciada, quando a pessoa deixa de estudar para ficar só no jogo, em lan house e por aí em diante. Isso é. E não é só um crime, entre aspas, também é um pecado à luz da palavra, né? E o jovem deve lembrar do seu Criador no dia da sua juventude, lembrando para amar a Ele sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ok? Abraço e até a próxima.